neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ouvintes, a coisa mais importante que se pode constatar entre Deus e Satanás é exatamente o uso da palavra. O instrumento
a arma principal, máxima de Deus é a palavra. Pela palavra, Ele criou os céus e a terra. Haja, somente falando, e mesmo pela palavra, Ele venceu a Satanás lá em cima. E pela mesma forma, Ele o venceria aqui embaixo, através da palavra dele próprio. Quando Jesus usou a palavra, citou a Bíblia Sagrada para Satanás, ele estava usando a si próprio para vencer a Satanás. Quantas vezes Deus confrontasse, lutasse, fosse desafiado por Satanás, Deus seria vencedor. Quantas vezes Deus desafiado por Satanás, ele será vencedor. Passado, presente, futuro. Pela palavra, ele expurgou o Éden. Pela palavra, Deus, decretou a sentença. Vocês há de convir, o que podemos fazer? A emancipação da mulher é uma queda terrível para ela. Não é a primeira queda, é a segunda. É que destrói, é que determina o destino. A primeira queda foi solucionada, mas em Gênesis capítulo 3, a palavra de novo. Ele deu a palavra foi quebrada, e agora ele vem e dá a palavra. Vocês leiam Gênesis capítulo 3 e vejam qual é a sentença que está sobre cada um dos infratores. Mas aquela sentença é justamente dando uma segunda chance. Então o Adão, a Eva, não se perderia mais pela primeira queda, mas sim pela segunda queda. Timóteo, capítulo 2, Paulo conclui o seu texto ali em relação à submissão da mulher, dizendo que elas salvar-se-á dando à luz filhos, se evitar a corrupção do mundo, vivendo em santidade. Agora, Paulo está simplesmente usando a palavra de Gênesis capítulo 3. E quando Jesus, o Jeová do Velho Testamento, teve que enfrentar o diabo cara a cara, aqui embaixo no Monte da Tentação, como homem, como pessoa, ele usou simplesmente Deuteronômio. Ele não saiu de Deuteronômio para vencer o diabo. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. Jesus usou somente 3 versos de Deuteronômio. Ora, como que Deus venceria Satanás? Dando-lhe um pontapé? Soprando e jogando bem distante de si? Jesus poderia fazer isso, mas ele simplesmente usou Deuteronômio, usou a Escritura, usou a palavra. Agora nós queremos vencer de formas diferentes, com qualidade própria, sendo melhor do que outros, batendo no peito como o fariseu e assim por diante. Vamos recobrar mais uma vez. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Aqui em São Mateus capítulo 4, verso 10, Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito. E ainda em Mateus 28, verso 9, o mesmo Jesus Cristo diz: e elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Quando Cornélio se ajoelhou aos pés de Pedro, ele não aceitou. Jesus aceitou a adoração. Pedro, porém, não. Se Pedro foi o primeiro papa, ele não teve ouro, não teve prata, foi casado, teve sogra, Jesus curou a sogra dele,
e não aceitou ninguém beijasse a mão, ajoelhasse aos seus pés. Há alguma coisa errada por aí. Agora, Pedro tinha a palavra absoluta para o batismo. Ele sabia qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esses pregadores de hoje não sabem, que os teólogos não sabem, e não poderia saber. Eles têm que saber o que Nicéia disse, não o que o Espírito Santo disse. E por isso batizam de acordo com Mateus 28:19, mas não usando o nome que é exigido ali. Então disse: creio, Senhor, e o adorou. João 9:38. Jesus nunca aceitou, como Deus não aceita, ser idolatrado, porque afinal de contas ele não é um ídolo, ele não é um astro ídolo. Deus não aceita ser idolatrado, Deus aceita ser adorado, reverenciado. E o Pai procura os tais que assim o adoram, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que adoram em espírito. É muito claro, é nítido. Quando se tem luz, pode-se ver. Quando não tem luz, não pode ver. Agora, isso nos coloca exatamente numa das cartas mais importantes da Bíblia Sagrada, considerada assim pelo profeta desta era, a carta aos Efésios. E aí está então esse paralelo, essa concordância, esse confronto de Efésios com Josué. Vamos repetir que Jesus, simplesmente com Deuteronômio, 3 versos, venceu o diabo. Com a palavra ele tirou Lúcifer lá de cima das pedras, de jaspe nos dentes. Com a palavra ele o tirou do Éden, tirou seus ossos da serpente, mandou arrastar seu ventre no chão. Mas há muitas espécies de serpentes, de cobras, como há muitas espécies de denominações, de religiões. Não tenha dúvida disso, porque isso é a palavra. Todas as vezes foi assim. E o Josué, precisando de mais luz, segurou o sol da justiça através de quê? Sol, detente. Para aí. E o sol parou. E o que detém até agora é a noiva. O Espírito Santo, Jesus Cristo, ainda está na terra por causa desse povinho. Ele é o sol da justiça e é detido exclusivamente pela sua palavra, porque essa noiva chega a ser a noiva palavra. Ela é a ômega, a primeira igreja, que é alfa. A igreja alfa é a igreja primitiva, a era de Paulo, a era apostólica, a primeira. A ômega é essa última, porque ele disse: eu sou o alfa e sou o ômega, a primeira letra do alfabeto grego, como também a última letra do alfabeto grego. Por que não hebraico? Porque ele está falando aos gentios. E agora, você que está armado com todas as escrituras, volte para Gênesis capítulo 3. Fugitivo é que o homem é o que a mulher é. Agora procure um entendido, uma autoridade, o que significa ser fugitivo de uma sentença, de um juiz. Procure. O crime prescreve? O pecado prescreve? Não é assim. Nós temos aí a dívida ativa. Pode passar o tempo que for. Não pague seu imposto. Diga assim: não vou pagar imposto. Aí fala assim: foi para a dívida ativa. Qualquer tempo que for ser negociado,
Qualquer tempo que for feito um inventário, deixa, aquilo está ali, mas lá vai aparecer na dívida ativa. Agora Deus proveu o meio de apagar, de liquidar. Quando ele disse, vai-te e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Ele não disse para Maria Madalena como uma ordem, ou você vai e não peques mais, viu? Ele falou a palavra falada, você vai e não vai pecar mais. Você não vai ser a mesma mais, e ela nunca mais foi a mesma. Quando Deus fala, acabou o assunto. Não tem dívida ativa. Isso significa soberania. O rapaz matou o filho do rei, foi condenado terrivelmente, um rapaz muito bom, muito querido. A alta corte o colocou numa cela para renegado, a pior de todas. Mas o rei desceu lá um dia. Por que você matou meu filho? Que mal ele te fez? Nenhum. Foi inveja minha. Eu mereço morrer. O rei virou as costas, chorou. De repente um tapete real chegou na porta da cela. Deram-lhe todo o banho que o filho tomava. Você tem que saber disso, que quando Deus te acolhe, você toma todo o banho que o filho dele toma. É a mirra, é um unguento puro. E ele disse, olha, você tem que ficar no lugar do meu filho. Por quê? Você o matou, agora veste a sua roupagem, eu quero ver meu filho em você. Você vai honrar essa posição. Você vai honrar essa chance. Essa grande oportunidade. Eu quero você no lugar do meu filho. Eu quero ver o meu filho em você. Oh, que sentença gloriosa. Isso não quer dizer, não peques mais, porque senão você vai para o inferno. É a palavra falada. E isso está não simplesmente nas nossas mãos, porque a Bíblia hoje, cada dia vai surgir mais uma versão moderna. Não é isso que estamos precisando. As pessoas hoje não têm, vamos dizer, acanhamento, seria um termo mais sofisticado, não tem constrangimento, melhor dizer, não tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Mesmo estando de calça esporte, de cabelo cortado, de unhas pintadas, cara pintada, não tem vergonha de andar com a Bíblia, até mesmo com cigarro na boca. Não tem vergonha mais de andar com a Bíblia, colocar a Bíblia na mesa, o advogado, o médico, o presidente, o governador, todo mundo tem Bíblia. Mas quando eu era criança, eu fui posto para fora da classe de aula por causa da Bíblia. Eles queimavam a Bíblia ali naquela cidadezinha idólatra. Queimaram montões de Bíblia. Eles chamavam Satanás, o diabo, de capeta. E eles falavam no alto-falante que a Bíblia era livro do capeta. Ela mudou de máscara. Deus muda. Deus não muda, Deus é imutável, mas Ele progride, como a coluna de fogo em uma jornada. Um dia Ele esteve lá perto do Mar Vermelho, mas de repente estava lá na frente. É o que está acontecendo conosco. Esse Josué tem nos colocado aqui exatamente na Terra Santa. Nos coloca exatamente em Cristo. Nós não somos colocados, isso deve
ser posto com ênfase. Nós não somos colocados na Terra Santa, mas no Espírito Santo, porque não há Terra Santa, não há homem santo, não há monte santo, não há congregação santa, templo santo, catedral santa, não há isto. Existe sim um Espírito Santo. Você deve gostar, você deve amar aquilo que o profeta de Deus gostou. Deus fez de Paulo um apóstolo. E tem uma coisa: um apóstolo tem muito significado para a igreja. Ele é um enviado, ele é um estabelecedor. E então o que acontece? Paulo, lá na igreja primitiva, na primeira era da igreja, não teve nenhuma imposição de mãos, nenhum bispo o enviou para lugar algum, mas Deus o chamou e fez um apóstolo. E esse apóstolo pregou exatamente o que os apóstolos pregaram. Quando eles se encontraram, tudo combinou perfeitamente, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi só Pedro que batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, Filipe também. Aquele Filipe a quem Jesus disse: há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não tende visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Aquele Filipe que batizou lá em Samaria o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus estava lá confirmando aquilo. Então nós nos encontramos fundamentalmente, basicamente, no que é verdadeiro, correto. Isto é tudo? Não, mas pelo menos estamos em fase de construção em cima de um fundamento posto pelos profetas e pelos apóstolos. Isto foi com a palavra que venceu o diabo. Você não tem que brigar. Você sabe que, por último, a mesma palavra vai lançá-lo no lago de fogo e ele será exterminado? Leia Apocalipse capítulo 20. Veja qual será o resultado da batalha de Gog e Magog. Fim de tudo que é mal, simplesmente pela palavra que começou. Lá no Gênesis, a mesma palavra selará tudo. Amém? Glória a Deus. A mesma palavra de tudo que começou lá no Gênesis, lá no princípio. Agora simplesmente Deus está dizendo assim: haja paz, haja vida eterna, haja luz, não haverá mais trevas. E isso Deus te abençoa. Haja saúde, não haja mais doenças, não haja mais mortes, não haja mais cemitérios. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
de mim. Tempo maravilhoso, tempo maravilhoso é ver você feliz assim. Tempo maravilhoso, tempo maravilhoso é ver você feliz assim. Tempo maravilhoso é ter Jesus dentro de mim. Tempo maravilhoso é ter Jesus dentro de mim.